sinalização. Então, o que que é isso? Nunca uma crise acontece do nada, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma criança que eu atendo já há algum tempo. Essa criança começou os atendimentos, ele tá num grupo de uma escola especial aqui na Holanda, e aí uma das queixas era justamente a questão de meltdowns e de autolesão, né, durante essas crises. O que acontecia era que essas crises elas iam se sobrepondo, né? Então às vezes acontecia 2 a 3 vezes em um dia. Era raro um dia sem crise. Então, o que a gente fez? Coletou a gente já tinha, né, os dados, não é que a gente ficou esperando a criança ter crise, né, pra coletar, mas a escola já tinha os dados, a gente já tinha esse contato com os pais, e durante as situações nesse grupo, né, eu como supervisora fui mais vezes para tentar ajudar nessa sinalização, e a aplicadora também, junto com as professoras do grupo, ajudaram a gente a fazer esse plano. O que a gente foi vendo? Existem eventos antecedentes, né, setting events, que são eventos que a gente não tem muitas vezes acesso. Esses eventos podem ter acontecido horas, dias, às vezes semanas antes, né? Então, o que a gente foi pesquisando ali? Essa criança geralmente não tinha tomado, por exemplo, café, ou não comeu bem na noite anterior, ou não dormiu bem. E aí, quando chegava no grupo, misturado com toda aquela estimulação, barulho de outras crianças, pessoas falando, né? Tudo isso acabava se sobrepondo aos eventos que já tinham acontecido, né? 1, 2 dias antes. Além do que, ela estava num ambiente em que é exigido dela ela fazer alguma tarefa, alguma atividade. Então, além de tudo isso, vem uma demanda, né? E por conta de ser um grupo, existe uma estrutura e existe pouca chance de escolha, né, em fazer ou não, em cumprir ou não uma tarefa. Então pensa em tudo isso, né? Olha os ingredientes aí dessa crise, né? E aí o que acontecia? Quando eu perguntava para o grupo, me conta como que isso aconteceu, de onde vocês acham que surgiu, quais são os sinais, o que você percebe antes dele escalar? Não sei, aconteceu do nada, quando eu vi já tinha escalado muito rápido, né? E realmente existem crises que você vai vendo gradativamente esse comportamento se tornar mais intenso, né? Ou existem escaladas que são muito curtas, mas sempre existe o que a gente chama de precursor, sempre existe um sinalzinho ali antes de que esse comportamento, essa escalada, né, esse pico de crise aconteça. Mas é muito difícil a gente, quando a gente não está consciente disso, de fazer um plano de sinalização e um plano de intervenção para prevenir. Por quê? Se eu não estou atenta a esses sinais, se eu não perguntei, por exemplo, dormiu, comeu, né, o que aconteceu? Eu também não vou saber aí quais são outros fatores que eu posso usar quando eu for intervir. Num dos dias de crise, a aplicadora me ligou e eu fui de imediato para essa escola, e no caminho eu passei e comprei um croissant e um suco, que eu sei que ele gosta. No momento que ele está escalando, o que acontece? Ele não vai aceitar, né, aquela comida. Quanto mais você fica ali oferecendo, quanto mais você fica ali tentando gerenciar aquilo, muitas vezes você está criando gatilhos. Mas, como eu conheço a criança, eu sei como que é a curva, né, de pico, e como que ele reage quando ele já está se acalmando da crise, e em que momento que eu vou oferecer isso, né? Então, quando eu levei, eu deixei o suco lá disponível, o croissant, e a gente tem uma série de estratégias para ajudar ele lá, para prevenir ou para a gente tornar essa crise mais curta. Então, por exemplo, a gente tem uma cabaninha, né, uma tendinha assim, que fica um pouco mais escura,
com um cobertor que tem um peso, né? Ele gosta muito de colocar esse cobertor na perna. E ele tem acesso também à chupeta, quando existem sinais de que a crise pode chegar. Então, quando eu tenho esse plano de sinalização, então vamos supor, eu já sei que ele não comeu bem, que ele não dormiu bem. Então, isso requer que eu fique mais atenta. Eu já vi que ele fez uma carinha, um barulho ali na hora que a professora deu uma tarefa, que já tá me mostrando que ele não quer fazer aquela tarefa, né? Então, qual que é o meu papel aqui? Nesse plano de sinalização, as pessoas que estão envolvidas com a criança precisam saber assim, olha, quando ele não comeu bem, não dormiu bem, geralmente é interessante, ao invés de começar com tarefa, começar com oferecer opções de fruta, de suco, de pão, o que a criança está acostumada a comer, né? Além disso, geralmente quando a criança não come, não dorme bem, ela vai estar muito mais sensível a outros estímulos do ambiente, como por exemplo o barulho, né? E a demanda. Então, quando existe essa reação diante de demanda, você já tem que sinalizar se é um momento para reduzir, se é um momento para dar escolha, se é um momento até para ensinar a criança a dizer não e deixar realmente ela fugir da situação, né? Para evitar que isso chegue a um pico.